Olá, queridos amigos. É uma alegria estar aqui com vocês para juntos aprendermos a perdoar. Perdoar é preciso. Só que por onde começar? E Jesus, através dos seus inúmeros ensinos, nos mostra o caminho. Escolhemos dentre tantos ensinamentos importantes de Jesus, a parábola do credor incompassivo, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35, para nos guiar nessa empreitada, nesse caminho, nessa expedição rumo ao perdão. Vamos começar? Perdoar é sempre preciso. E o que nos diz essa parábola? É a história de um rei que um dia resolve acertar contas com os seus servos. E então chega um servo que devia 10.000 talentos ao rei e diz assim: piedade peço para mim, Senhor, pois tenho sido grande pecador. Misericórdia para comigo, livrai-me de implacável castigo. Pagarei toda a minha dívida com o trabalho de toda uma vida. Fitando-lhe o Senhor, envolveu-o em seu amor, apiedou-se daquele que implorou e seus grandes débitos perdoou. Mas, saindo dali, esse servo que havia recebido esse perdão magnânimo, porque 10.000 talentos, se transformássemos na moeda corrente, depois de fazermos muitas e muitas contas, chegaríamos à quantia de 3.500.000.000 de reais. Esse servo, saindo dali, encontrou um conservo. Um conservo é alguém que é servo igual, quer dizer, alguém que não era superior e hierárquico a ele, nem inferior. E esse conservo devia a essa criatura que havia sido perdoada 100 denários. 100 denários transformados no atual moeda corrente corresponderia mais ou menos a 3.500 reais. E então esse servo agarrou o conservo pelo colarinho, quase o estrangulando, e exigiu que ele pagasse toda a dívida, e o conservo, implorando como ele mesmo havia feito há pouco tempo para o rei, mas foi inútil. Ele não foi perdoado da sua pequena dívida, e ainda essa pessoa que havia recebido perdão magnânimo entregou à prisão, que era um hábito da época. As pessoas que viram tudo aquilo se entristeceram e foram até o rei e contaram o que havia acontecido. Então o rei chamou aquele servo que havia sido perdoado nas suas dívidas e disse: mas por que você não o perdoou se eu fui tão misericordioso? E assim, então, esse rei fez com que ele fosse para a prisão e lá ficasse preso até que pagasse toda a sua dívida. O foco da nossa conversa não é a parábola, porque nós aqui poderíamos destacar muitos elementos e interpretações para esse ensino preciosíssimo de Jesus. Mas vamos fazer uma rápida interpretação para identificarmos alguns personagens
e a mensagem que esses personagens nos trazem. Então, rapidamente, não significando que essa seja apenas a única interpretação, mas uma interpretação que nos vem à mente é que o Senhor poderíamos associar a Deus, o nosso Pai de amor e bondade, que nos concede todas as coisas. E o servo que devia 10.000 talentos, quer dizer, ele tinha uma dívida grandiosa para com esse Senhor. E nós não temos uma dívida impagável com Deus, que nos concede a vida, que nos concede tantas oportunidades para evoluirmos. Esse Pai de bondade e justiça. Só que, ao mesmo tempo que temos dívidas para com esse Pai, e aqui podemos enxergar e compreender a dívida não como algo monetário, como um débito, como uma falta que cometemos perante as leis divinas. Nós também temos pequenas dívidas com os nossos irmãos de caminhada, como aquele que devia 100 denários para o outro conservo. E assim, dívidas não apenas monetárias, mas dívidas de faltas cometidas, de ações que deixamos de fazer em relação a esse nosso próximo, porque somos todos irmãos. E a partir dessa ótica da parábola de Jesus, uma conclusão primeira que podemos extrair: somos todos devedores. Devedores perante a bondade infinita do Pai e devedores perante as criaturas, devedores por nossas faltas, por nossos equívocos, por nossos enganos. Podemos sim ter a dívida material, mas esse não é o ponto. Então, quando nós nos enxergamos devedores, quando nós nos enxergamos como pessoas que têm sim suas qualidades, suas virtudes, mas também que têm os seus equívocos. Quando falamos em perdão, a nossa maneira de enxergar o outro, ela é totalmente diferente. A maneira como nós enxergamos o perdão propriamente dito é totalmente diferente. Porque, na grande maioria das vezes, o que acontece? Nós nos enxergamos como os credores. Quer dizer, a pessoa fez algo ruim para mim, ela precisa reparar esse erro comigo. Na grande maioria das vezes, nos vemos como aquele credor exigente. E, sob esse prisma, fica muito mais difícil nós aprendermos a perdoar. Mas Jesus, com a sua magnífica sabedoria, o excelso divino educador que Ele é e que Ele foi entre nós, Ele traz o perdão sob essa ótica de que somos todos devedores. Então, comecemos a nossa expedição. O que é perdoar? Perdoar é um processo no qual se faz cessar o sentimento de ressentimento. Quer dizer, eu não sinto mais esse ressentir. O que é ressentir? É sentir novamente. E perdoar, esse sentimento de ressentimento que trazemos pode ser endereçado a outra pessoa por algo que ela tenha cometido contra nós, uma indiferença, uma injúria, um ato
equivocado em relação a nós, mas também esse perdoar pode ser endereçado a nós mesmos, porque nós também cometemos as nossas faltas, os nossos equívocos, e muitas vezes nós não nos perdoamos. Nós criamos e cultivamos um sentimento de ressentimento contra nós mesmos. Então, perdoar seria cessar o ressentimento e cessar a exigência da restituição do mal cometido. É cessar a exigência daquela atitude que foi cometida contra nós e que nós percebemos e conseguimos compreender que em outro momento nós também já nos equivocamos. Então, é um momento em que nós nos libertamos desse sentimento. E ressentir não é nada bom, porque quando nós ressentimos, nós trazemos à tona todos os acontecimentos menos felizes que tivemos com alguém, ou os acontecimentos e atitudes menos felizes que realizamos. E esse ressentir pode ser em diversos níveis, desde uma simples mágoa até um ódio poderoso e um grande desejo de vingança. Desprender-se de ressentimento, mas nós falamos do que seria o perdão na teoria, mas o que seria o perdão na prática? Abster-se em pensamentos, palavras e atitudes de tudo que possa prejudicar o ofensor, não se afligir quando o bem o atinge, não se alegrar quando o mal o alcança, enxergar a pessoa que ofende como irmão, necessitado de entendimento e não de julgamento, fazer preces pelo agressor, desejando-lhe todo o bem possível e auxiliá-lo toda vez que surgir oportunidade. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amar aos inimigos. É fácil, né? Nós nos desprendermos do ressentimento, não exigirmos reparação do mal que nos foi feito e ainda dedicarmos atitudes benevolentes ao próximo, àquele que nos prejudicou. Se nós pudéssemos resumir o perdão em uma oração, nós podemos dizer que perdoar é pagar o mal com o bem. Entendendo que somos devedores, sim, e que muitas vezes aquele irmão que nos prejudicou não estava bem, estava fora de si, estava fora do seu normal, mas que em outros momentos ele já nos ajudara demais. Que em outros momentos ele já nos estendera a mão. Mas ainda muitos podem dizer, mas tem algumas pessoas das quais eu não consigo nada me lembrar de bom. E aí nos perguntamos, então quem é o nosso ofensor? Quem seria esse ofensor que muitas vezes nos entristece, nos desestrutura? Vamos descobrir? O ofensor, na grande maioria das vezes, não é o nosso inimigo, aquela pessoa que caminha contra nós, em lado oposto ao nosso. Muitas vezes o ofensor
é aquela pessoa que caminha ao nosso lado, é aquela pessoa com a qual nós convivemos diariamente. E na convivência diária surgem os atritos, surgem as dificuldades, surgem os pontos de vista diferentes. O ofensor pode ser também aquela pessoa que nós temos um contato eventual, uma pessoa com a qual nós mantemos uma relação comercial. Por exemplo, vamos a uma loja comprar alguma coisa e somos mal atendidos e aquilo nos magoa. Em outros momentos, o ofensor pode ser aquela pessoa com a qual não temos um vínculo familiar nem de amizade, mas temos um vínculo profissional, uma pessoa do nosso ambiente de trabalho, uma pessoa com a qual nós partilhamos os ideais, por exemplo, um trabalhador da casa espírita, de um grupo de estudos, uma pessoa do ambiente de estudos, de uma escola, de uma faculdade, enfim. O ofensor é aquela pessoa que, em um dado momento, fez algo que não caiu bem, fez algo que nos chateou, fez algo que nos magoou. E Emmanuel tem um comentário muito pertinente acerca do ofensor. Ele diz no livro Palavras da Vida Eterna que não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais propriamente aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. Às vezes, esse nosso ofensor, esse nosso opositor, apenas pensa diferente de nós. E, com isso, já é o suficiente para o enxergarmos como alguém que está em lado contrário ao nosso. Mas precisamos ponderar. Por que então nos magoamos? Porque já vimos o significado de perdão teórico, perdão praticado, já vimos quem é o nosso ofensor e por que nos magoamos. A necessidade do perdão surge quando nós agasalhamos a mágoa em nossos corações. E aí criamos o que eu costumo dizer de mágoas de estimação. Sabe aquela mágoa que todo dia nós vamos lá, ilustramos e guardamos e fazemos questão de lembrar o acontecimento. E ai, se alguém for falar alguma coisa sobre essa mágoa, ninguém pode falar nada. Mas nós nos magoamos porque muitas vezes a nossa expectativa em relação a alguém não é atendida. Nós esperamos uma reciprocidade em uma amizade, por exemplo, e não recebemos. Muitas vezes nós interpretamos a atitude do nosso próximo de maneira inadequada. Às vezes levamos tudo para o lado pessoal. Em muitos momentos a pessoa nos responde sem maiores explicações, às vezes um pouco mais, de forma mais breve. E aí nós achamos que ela está nos distratando. Nossa, ela podia ter me explicado melhor. Mas ela deu a informação, só que ela foi breve, sem mais delongas. Costumamos muitas vezes interpretar e levar tudo para o lado pessoal, e não pode ser assim. Alimentamos o excesso, o orgulho, o egoísmo em nós, então nos colocamos no centro de tudo e ai daquele que falar um pouquinho diferente conosco. Às vezes, acreditamos ocupar a posição de credores a exigir a restituição, como dissemos no início. Muitas vezes acreditamos que a nossa conduta é irretocável. Estamos sempre certos e sempre os outros estão errados. Então,
Se tomarmos esse tipo de postura, nós nos magoamos. Esse não é um rol taxativo, muitos outros são os motivos que nos levam à mágoa, que nos levam a esse sentimento de ressentimento. Mas esses são os mais comuns. Só que, então, precisamos nos lembrar que existe a ofensa real e aquilo que é a criação mental. Muitas vezes nem somos ofendidos, mas acreditamos que somos. Muitas vezes interpretamos o acontecimento de tal maneira que nos achamos vítimas, num processo de chamar a atenção dos outros para o nosso sofrimento. E aí falamos, você viu o jeito que a pessoa falou comigo? E nesse exemplo que demos, que a pessoa deu uma explicação breve, ela nem me deu atenção. A ofensa existiu. Será que todas as vezes que nós nos sentimos magoados, não devemos pensar, será que realmente eu sou o ofendido da história? Será que eu não atirei a primeira pedra para causar aquela reação em alguém? Será que eu interpretei corretamente essa atitude? Será que eu não estou sendo egoísta ou exigente demais? Quanto sofrimento nós evitaríamos se fizéssemos essa indagação antes que a mágoa se cristalizasse em nós? Então, por que nós devemos perdoar? Porque o perdão é tão difundido, é tão falado, é tão pregado, não apenas nas tribunas espíritas, mas também em todos os lugares. Porque perdão é libertação. Perdão, como vimos na figura, é o detox do coração. O perdão faz com que os obstáculos que nos distanciam do Pai sejam removidos, porque cada mágoa que trazemos é um obstáculo que criamos para nos aproximarmos de Deus, de Jesus e da espiritualidade maior. Não que aquele que cultive a mágoa não tenha qualidades. Tem qualidades sim, mas o perdão atrapalha, porque chega um momento que o perdão começa a pesar tanto nos ombros daquele que o carrega, que os seus passos são vagarosos, o seu olhar é triste e tudo parece um fardo muito difícil de carregar. Imaginemos que cada mágoa seja uma pedra que nós guardamos em uma bolsa tiracolo que carregamos conosco. Se essa bolsa estiver muito pesada, a nossa caminhada vai ficar difícil. Então, por que perdoar? Porque se não queremos adoecer, perdoemos. Porque quando nós não perdoamos, essa mágoa gera um desconcerto vibratório em nosso perispírito que é capaz de impressionar as células do nosso corpo. E assim nós podemos adoecer. Se nós não queremos trazer esse opositor para residir dentro de nós, perdoemos, porque senão ele estará no centro do nosso coração, comandando todas as coisas. Se não queremos adentrar em obsessões nocivas ao corpo e ao espírito, perdoemos. Quem não perdoa permanece ligado ao adversário, encarnado ou desencarnado, pelas faixas escuras do pensamento hostil. Quem não perdoa transfere para amanhã, para outras existências, dolorosos reajustes que se poderiam extinguir
na presente reencarnação. O maior beneficiário do perdão não é aquele que recebe, mas o que o concede. O perdão é libertação. O perdão abre caminho para as mais sublimes manifestações de amor, abre caminho para o desenvolvimento das virtudes em nós. E quando perdoar? Já vimos por que o perdão é tão importante. E quando? Será que todas as vezes? E aqui nós nos lembramos daquela passagem onde Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que comete uma falta contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus diz: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. 7 vezes 70, 490. Será que quando aquela pessoa cometer 490 faltas conosco, nós devemos parar de perdoar? Será que esse é o ensino de Jesus? Não. Jesus nos diz com esse 70 vezes 7 para perdoarmos sempre, para perdoarmos ilimitadamente, para perdoarmos quando? A falta de ontem, a falta de agora, a falta de hoje, a falta grave, a falta leve, perdoar quantas vezes forem necessárias e aqui, de preferência, o mais rápido possível, para que a mágoa não se cristalize em nós. Imaginemos que quando nós estamos com aquela vontade de tomar uma vitamina, nós nos dirigimos à nossa cozinha e preparamos com todas as frutas que temos em casa. Só que depois que saboreamos essa vitamina, pensamos assim: eu não vou lavar o liquidificador agora, eu estou cansada, vou dormir. E nós deixamos aquele copo de liquidificador 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando resolvemos lavar, o que acontece? Fica mais difícil, né? Porque aquele resíduo se cristalizou, endureceu no objeto, no liquidificador, e precisaremos deixar de molho e colocar força para retirar aquele resíduo. E assim acontece com a mágoa. Quanto mais cultivamos, mais difícil se torna a sua retirada do nosso interior. Então, precisamos ser conscientes e honestos. Não é fácil perdoarmos. Por isso que estamos todos aqui juntos aprendendo. Só que uma consciência precisamos ter. Quanto mais rápido perdoamos, mais fácil se torna a prática dessa virtude, mais fácil se torna a retirada de todos os ressentimentos. Sigamos na nossa caminhada pelo perdão, porque perdoar, quando perdoar, perdoar é sempre preciso, mas e agora? Como perdoar? No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos 2 formas de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. E o apóstolo Paulo nos lembra que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos bem mais do que pelas palavras. Perdoar é sempre preciso, e como perdoar por palavras ou por atos? Que seria o perdão dos lábios? É aquele de aparência, é aquele que apenas exterioriza uma relevação de alguma falta, mas por dentro o sentimento é outro. Eu te perdoo, mas intimamente pensa assim: tomara que os nossos caminhos nunca mais se cruzem. Ou eu te perdoo, mas você é isso, você é aquilo outro. Quer dizer, oferece um perdão,
humilhando, atacando, irritando, não poupando o amor próprio daquele ofensor, que em outro momento poderia ser cada um de nós. Muitas vezes esse perdão dos lábios é aquele oferecido à luz do dia, quando várias outras pessoas estão nos observando, para que elas nos vejam e pensem assim: nossa, como ela é bondosa. Mas interiormente pensamos: isso ainda vai lhe custar muito caro. O perdão do coração, o perdão verdadeiro, é completamente diferente. É aquele que expressa e sente a mesma coisa. É aquele que, quando alguém chega até nós e nos pede desculpas, nós falamos assim: tá tudo bem, tá tudo certo, deixa pra lá, eu nem me magoei. Agora, precisamos fazer uma ponderação. Perdoar não é conivir. Para essas pequenas faltas, sim, podemos perdoar quase que imediatamente, mas às vezes existem outras faltas graves e que precisam ser pontuadas para que a pessoa que cometeu o ato reflita sobre a sua atitude. Porque imaginemos se a pessoa fez algo muito grave contra nós e quando ela chega nos pedindo perdão, nós falamos assim: ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, não é assim. Olha, eu te perdoo, sim. Eu compreendo que em um dado momento você se equivocou, só que você precisa ter a consciência de que esse seu ato é muito grave. Nós não podemos sair praticando esse tipo de atitude equivocada e que causa muito mal às pessoas, sem pensarmos que isso nos traz consequências, porque estamos infringindo as leis divinas. Toda vez que prejudicamos alguém, estamos prejudicando a nós mesmos. Então, sim, precisamos pontuar, precisamos dizer o que nos ofendeu, dizer a gravidade da ação, mas sinceramente, com bondade, com compreensão. E se ainda não estivermos preparados para oferecer esse perdão, vamos também manifestar: olha, isso vai passar. Eu vou trabalhar para que essa mágoa fique o mínimo possível instalada dentro de mim. Eu vou trabalhar para isso, porque eu gosto muito de você. Eu preciso apenas de um tempo, porque às vezes nós não conseguimos restabelecer as coisas tão rapidamente. Agora, nessas formas de perdão dos lábios e do coração, por onde começar? Sabemos que o perdão dos lábios deve ser evitado. Por onde caminhar para encontrar esse perdão verdadeiro? Precisamos utilizar algumas justificativas e questionamentos. Será que, quando fomos os ofendidos da história, interpretamos corretamente aquela atitude, aquela palavra? Será que nós pontuamos as dificuldades que o suposto ofensor vivencia no momento atual? Porque às vezes algumas pessoas estão passando por momentos de extrema dificuldade, estão fora de si. Nada justifica o equívoco, tá certo. Precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, mas será que a pessoa tinha aquela consciência de que aquilo era tão errado ou de que aquilo iria nos ofender tanto? Será que a compaixão e a misericórdia, partindo daquela ótica que Jesus nos trouxe, que somos todos devedores, será que não devemos utilizar a misericórdia abundantemente? Em quantas situações esse ofensor de hoje já me estendeu a mão, amiga?
Será que sou realmente ofendido da história? Será que nunca errei em relação a essa pessoa, a outras pessoas, em outras circunstâncias, em outros tempos? Será que não sou tão necessitado do perdão divino e do perdão alheio como esse que acaba de me ofender? Porque às vezes nós podemos ser realmente ofendidos, mas também já cometemos algo tão grave em relação a outras pessoas. E será que, ao nos enxergarmos como devedores, nós também não conseguimos enxergar aquele irmão como um devedor menor? Como aquele que também errou, como nós um dia já erramos? Quando nós nutrimos o sentimento de gratidão, gratidão a Deus pelas oportunidades, apesar dos nossos equívocos a todos os instantes, e quando nós trazemos o sentimento de gratidão por todas as pessoas que já nos auxiliaram e que às vezes naquele momento falharam conosco, mas quando lembramos de todo o bem que elas já nos fizeram, será que o caminho para o perdão do coração não é aberto? É muito importante trilharmos esse caminho do perdão no sentido de nos precavermos, no sentido de nos prevenirmos. E aqui trazemos uma profilaxia. O que é profilaxia? Profilaxia são medidas preventivas utilizadas na medicina para evitar as doenças. E quando nós utilizamos desses recursos que estão disponíveis e gratuitos a todos nós, a prática do perdão ela se torna mais fácil. Então a prece é esse momento em que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, em que nós agradecemos, pedimos, louvamos, em que nós procuramos essa comunhão com o alto, a leitura edificante, o estudo, o evangelho no lar, a reflexão sobre as nossas próprias atitudes, quando nós doamos de nós mesmos para aliviar o sofrimento do outro, quando nós doamos de nós mesmos em um trabalho voluntário. Pode ser que nesse momento de pandemia, o nosso campo de atuação em uma casa espírita ou em uma casa religiosa ou em alguma obra assistencial esteja mais difícil, mas nós podemos sim fazer muito bem através de nossas preces, de nossas palavras, de nossa atenção, de nosso carinho. Porque quando exercemos a caridade para com o outro, o que estamos fazendo? Nós estamos exercitando o nosso sentimento de amor, nós estamos construindo virtudes em nós mesmos. E a construção de virtudes em si mesmo é o caminho do progresso espiritual, é aquilo que nos faz crescer e evoluir. Nós precisamos, então, depois de todas essas reflexões, pensarmos o seguinte: por que não perdoar? Se nós já vimos o quanto esse perdão é importante para nos libertar e também para não impedir o nosso progresso espiritual, para não atravancar o nosso caminho de crescimento moral e espiritual, por que insistimos em cultivar a mágoa? Qual a justificativa que temos para isso? Quando nós proferimos a oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, o que nós estamos dizendo? Nós estamos querendo que Deus faça uma remissão das nossas dívidas, quer dizer, Ele diga assim: não precisa pagar mais nada, você não tem mais débitos nenhum. Não, quando nós pedimos perdão por nossas dívidas, nós estamos
reconhecendo nosso erro, pedindo forças necessárias para não incorrermos no mesmo erro e ainda indiretamente estamos pedindo uma oportunidade para aliarmos a esse arrependimento a reparação daquele mal que causamos a alguém. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz uma belíssima reflexão. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Olvidai o mal que vos pôde fazer e não pensai senão em uma coisa, o bem que podeis realizar. Queridos amigos, diante de uma ofensa, é difícil mantermos muitas vezes a consciência de que somos devedores também. A vontade de exigir a reparação é muito maior. A vontade de julgar, a vontade de caminhar na direção daquele que nos magoou, como o servo da parábola que chega estrangulando o conservo que lhe devia 100 denários. Essa vontade é muito grande, mas reflitamos nos benefícios do perdão, reflitamos na misericórdia divina que nos perdoa a cada dia, nos dando oportunidades, porque aqui precisamos fazer uma distinção. Deus não se magoa, não é? Então, por isso, podemos dizer que ele não precise perdoar, porque a necessidade do perdão surge quando a mágoa se instala no nosso coração. Então, a mágoa não se instala no ser divino, mas ele nos concede misericórdia todos os dias, nos dando oportunidades para sermos pessoas melhores e para repararmos o mal que fizemos a alguém e o mal que muitas vezes fizemos a nós mesmos. Então, possamos nos unir nessa empreitada. Juntos, a dificuldade de perdoar, ela é e está presente na grande maioria dos corações. Perdoemos a todos, aos que amamos, aqueles para os quais nós ainda não conseguimos destinar um sentimento de tanta simpatia. Perdoemos a nós mesmos pelas faltas cometidas. O Evangelho ainda nos faz concluir que desenvolver essa habilidade do perdão é um esforço pessoal que exige perseverança, vontade, coragem. Consegue perdoar aquele que tem amor a Deus e às criaturas e enxerga a todos como irmãos. Aquele que tem humildade para reconhecer os próprios erros e a necessidade da misericórdia divina sobre si. E a gratidão pelo perdão e pelo amor divino que lhes são oferecidos a cada instante, através de oportunidades preciosas de arrependimento, expiação e reparação. Pensemos nisso e sigamos em frente. E para encerrarmos, gostaria de propor uma última reflexão. Se a mais cara afeição se transforma em dor e decepção, perdoar é preciso. Se o benefício ao irmão é pago com ingratidão, perdoar é preciso. Se a injúria e a calúnia são atiradas por quem jamais supunha, perdoar é preciso. Se prejuízos são causados por amigos prezados, perdoar é preciso. Se na hora da dificuldade falta a solidariedade, perdoar é preciso. Se dos erros por nós cometidos, amigos, irmãos foram ofendidos, perdoar-se é preciso. Enfim, qualquer que seja a discórdia, tenha à mão o recurso da misericórdia, porque perdoar é sempre preciso.
Queridos amigos, muito obrigada por esses instantes que passamos juntos aprendendo um pouquinho mais acerca do perdão. E se nesse momento aquela mágoa está desestruturando o seu pensamento, está desestruturando a sua vida, o seu sentir e o seu agir, lembre-se do ensino de Jesus nessa parábola do credor incompassivo. Somos todos devedores, então procure pensar assim: será que nesse momento que me sinto tão ofendido e tão magoado, eu não precise pedir perdão para alguém? Será que não existe ninguém nesse momento também que está se sentindo tão ofendido e tão magoado comigo? A partir do momento que nos enxergamos também devedores perante a lei divina, devedores e falhos perante os outros, o caminho do perdão se inicia dentro de nós. Que possamos colher lindos resultados desse caminho a ser trilhado com perseverança, com humildade, com gratidão, com amor, e tenho certeza que muitos serão os frutos, e que esses frutos sejam compartilhados com todos que estiverem ao nosso redor. Obrigada pelo carinho, pela atenção e até mais.